Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quando o IPI pode passar a ser cobrado? Se o presidente da República pode alterar as alíquotas de IPI, e inclusive que tipo de alíquota de IPI é essa? Como que é a alíquota de IPI? Se ela é uma alíquota fiscal, se ela é uma alíquota extrafiscal, ele vai perguntar para você. Se o IPI é um imposto extrafiscal, se a alíquota é progressiva, se é seletiva, ele vai perguntar sobre essas características. Se o IPI, eu acho que é difícil que ele pergunte sobre incidência, a gente vai falar também, mas ele vai falar de características, né? Mais do que tudo, acima de tudo, ele vai perguntar a respeito das características desse imposto, que é ótimo. Porque se isso aparecer na prova, vai te ajudar demais a responder perguntas, tá? Isso vai ajudar demais você responder as questões, tá bom? Então vamos lá? A gente vai começar por uma questão que eu tô falando sobre as características dele. O chefe do Poder Executivo da União, o presidente da República, Luísa, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada. O chefe do Poder Executivo da União, acreditando ser esta a melhor estratégia econômica, olha, o chefe do Poder Executivo intervindo na economia através de tributação econômica para estimular o mercado interno brasileiro, decide reduzir a alíquota de IPI sobre alguns produtos. Neste cenário, você é consultado sobre os parâmetros constitucionais dirigidos àquele imposto. Assim, você afirma que, a respeito do IPI, o artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal estabelece que, você fala, meu Deus, não sei nem onde que é o 150, quanto mais 153, não importa. Para fins de resposta, isso não importa, porque, claro, o que ele fez aqui com a gente, né? Ele foi um pouco maldoso e quando ele chegou aqui nesse fim, ele citou a fundamentação constitucional, mas sabe o que ele fez? Ele citou, não fica com medo, ele citou a fundamentação constitucional desta parte do texto aqui, ó, tá vendo? Que autoriza o chefe do Poder Executivo realizar alguma coisa. Fica tranquilo. Quando ele citar artigos de Constituição Federal ou do Código Tributário Nacional, não tenha medo. Ele já está te dando a fonte daquilo que ele acabou de descrever. Ou então ele cita o artigo, depois ele traz o enunciado como uma paráfrase do enunciado, uma interpretação do enunciado. Não precisa ter medo disso, não precisa se assustar, porque é só isso, tá bom? Então vamos lá. Ele está perguntando sobre o IPI. Não será seletivo em função da essencialidade do produto. Está dizendo que o IPI não tem nenhuma função de essencialidade. O que o IPI não está ligado a uma extrafiscalidade. Ele está falando que o IPI será cumulativo. Professor, mas eu não sei sobre isso. Calma, vamos olhar as outras alternativas. De repente a gente tem alguma coisa que pode nos ajudar aqui. Letra C. Não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Lembra ontem que a gente falou? E quando a gente tem operações para o exterior, a gente imuniza. E quando a gente tem a entrada, o ingresso, a gente tributa? Lembra disso? Perfeito. Terá impacto mais gravoso quando incidente sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Se eu fosse ideia, deve ser essa aqui, essa é mais bonita, né? Essa sim, isso assim mais importante deve ser essa, mas não faz isso. Se a gente estudou que a imunidade é a não incidência tributária, se nós vimos que a imunidade é uma vedação, um impedimento ao exercício da competência tributária, não é isso? Porque está na Constituição Federal. E a própria Constituição Federal, o texto constitucional ou o legislador originário derivado dirigiram este impedimento de competência à União, Estados, municípios e DF. Por que a gente vai assinalar uma questão que a gente nunca viu, uma alternativa que a gente nunca leu, não sabe nem o que é? Se a gente sabe que no Brasil nós vamos estimular o exterior, quer dizer, estimular o mercado interno, enviando mercadorias, serviços e produtos para fora do Brasil, para que o produto brasileiro, o serviço nacional, ele seja competitivo no mercado estrangeiro, inclusive para que o Brasil faça parte de acordos internacionais, acordos de comércio internacionais, para que o Brasil forneça carne, laranja, para que ele ofereça trigo, para que ele exporte o máximo possível, estimulando o mercado internacional, a gente sabe que tem uma imunidade, tem a não tributação. Quando a gente sabe disso, a gente não precisa assinalar uma alternativa que está relacionada a uma coisa que a gente nunca viu na vida, não é?
Mas vamos lá, vamos falar sobre uma característica muito importante do IPI e por isso a gente precisa descartar a primeira alternativa. Não é verdade que ele é não seletivo. Muito pelo contrário, a maior característica do IPI, então o IPI também é um imposto sobre operação. IPI. Uma das maiores características, uma das mais importantes características do IPI, do IPI é a seletividade. Ou seja, professor, o que significa isso? O IPI, obrigatoriamente. Eu vou falar uma coisa, tá? Essa questão tem cara de prova agora por conta dessa situação de efeito de pandemia prolongado que nós estamos e que a gente vai continuar durante um tempo. Obrigatoriamente assumirá alíquotas seletivas. E na alternativa ele está negando a seletividade da alíquota, não é verdade? Professora, o que é obrigatoriamente? Eu vou te explicar. A própria Constituição Federal disse que a alíquota do IPI será, não é poderá ser, ou poderá. Não é isso. Será seletiva. Professor, então, peraí, a Constituição Federal determinou que a alíquota seja seletiva e aí essa determinação é dirigida ao legislador infraconstitucional, né? O legislador é aquele que vai prescrever a norma, tá? Aquele que prescreve a norma, então, faz com que haja inserção na norma dentro, né, do sistema tributário nacional. Então quer dizer que a própria Constituição Federal disse: você, IPI, terá alíquota seletiva. Essa seletividade de alíquota deve ser respeitada, a ponto de, se ela não for seletiva, ela contraria a Constituição Federal e a alíquota é inconstitucional. Se a alíquota é inconstitucional, o tributo não pode ser cobrado sobre aquela operação daquela forma. Então a alíquota será obrigatoriamente seletiva quando a gente estiver tratando de IPI. Bom dia, Lore, seja bem-vinda. Então, obrigatoriamente, tá bom? Assumirá a alíquota seletiva. Professor, o que é a alíquota seletiva? Fácil, muito fácil, delícia de estudar isso. A gente vai olhar o seguinte, ó. Pensa exatamente nisso, ó. Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota do imposto. É isso. Quanto mais essencial o produto, menor será a sua alíquota, menor será a alíquota assumida. Mais essencial o produto. Professor, então peraí, a gente está falando de produtos que compõem a cesta básica do brasileiro? Exatamente, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de itens de primeira necessidade. Primeira necessidade. Eu estou olhando para produtos que são essenciais para o consumo do cidadão brasileiro. Então, é uma alíquota que seleciona o produto, uma alíquota que seleciona, tá vendo? Seletiva. Ele olha para isso e diz assim, bom, é o seguinte, então, peraí, a alíquota do cigarro, do tabaco, tem que ser diferente, né, da alíquota do arroz, do feijão, porque o brasileiro consome arroz e feijão. Faz parte, né, da alimentação do brasileiro. Então quer dizer que uma alíquota de cigarro ela tem que ser alta e uma alíquota de arroz tem que ser baixa. Até chegar de repente numa norma isentiva, numa isenção, em um benefício fiscal que pode ser concedido. É isso. Então olha o que a gente pensa. Quanto mais essencial for o produto, menor a sua alíquota. Essencialidade, alíquota menor. Aí o inverso é verdadeiro, né, professora? Quanto menos essencial for o produto, maior será a alíquota. A alíquota de tabaco pode chegar a 300%. Enquanto uma alíquota de arroz, feijão, farinha, macarrão, azeite, o óleo, pode chegar a alíquota zero. Pode baixar a alíquota, fazendo com que a alíquota seja, inclusive, zero. Você não vê que tem o IPI zero? É isso. Então, essa essencialidade ela é obrigatória. E outro ponto importantíssimo que pode aparecer na prova. Professora, então peraí, essa alíquota, ela pode ser majorada pelo presidente da República? Exato, ó, olha que característica importantíssima do IPI. É uma exceção.
A legalidade é uma característica importantíssima, pessoal. Cuidado com isso, ponto de atenção na prova. Ou seja, ao invés de lei ordinária ou lei complementar majorarem a alíquota de IPI, o decreto presidencial, o decreto do chefe do Poder Executivo, e vai aparecer um monte de nome lá. Ele está falando do presidente da República. O decreto do presidente da República, o decreto executivo, o decreto presidencial, o decreto do presidente da República pode mexer na alíquota do IPI? Pode. Professor, e por que que pode? Porque, veja, a razão do legislador constitucional era, de fato, prevenir situações como essa que a gente está vivendo hoje, onde eu percebo uma necessidade de emergência, uma necessidade emergencial de conseguir majorar uma alíquota e essa alíquota conseguir suprimir alguns aumentos desmedidos, conseguir trazer um impacto, tirar o impacto, né, da onerosidade no consumo de produtos. Então, para que a gente não precisasse do poder legislativo, o poder executivo, o presidente da República, por uma autorização constitucional, ele consegue, lógico, de acordo com os ditames e parâmetros legais, ele consegue aumentar, majorar a alíquota do IPI. Cuidado com a pegadinha mais importante da sua prova sobre esse imposto. Essa daqui, Caio, eu não tô brincando sobre isso, tá? Essa daqui cai em concurso para cartório, que é um dos mais complexos que a gente tem hoje. Ela cai para concursos da Receita Federal, que também é um concurso muito complexo. Ela cai nas provas de magistratura federal, que tem tributário. Ela cai em algumas provas de delegado, alguns anos atrás assumiram em seu edital direito tributário. Ela cai em provas de magistratura federal, como eu falei, magistratura federal, né? E para as procuradorias, tá? De municípios e procuradorias do estado e procuradoria da União. Então, muito cuidado com isso que eu vou falar agora. Essa questão, ela é sempre muito complicada porque a gente diz assim, ó. Bom, eu sei que imposto de importação, exportação, IPI e IOF são exceções à legalidade porque são impostos extrafiscais e para você até aí tá tudo bem. Só que esses impostos, importação, exportação e IOF, também são exceções à anterioridade tributária. Só que a nossa pegadinha de IPI está aqui. E olha que fácil. Apesar do IPI ser uma exceção ao princípio da anterioridade, a pegadinha das provas de concurso é essa daqui. O IPI aguarda 90 dias. Ele não é uma exceção absoluta. A gente até colocou isso na aula de princípios, nas exceções à legalidade, numa tabelinha que a gente fez. Se você não tiver o material, baixa, tem um calendário aí, tá bom? Nas primeiras aulas que a gente falou de princípios. Então, o IPI aguarda 90 dias, né? E não respeita... Ai, deixa eu ver se eu tô na frente, pera. Às vezes eu fico bem na frente. Ai, eu tô bem na frente, calma. Ó... O IPI aguarda 90 dias da data da publicação da lei majoradora ou instituidora para que ele possa vigorar, para que esta nova alíquota possa ser objeto de cobrança e deve ser objeto de observância pelos seus contribuintes. Então o IPI, ele aguarda 90 dias. Professor, então apesar dele ser extrafiscal, ele aguarda isso, então ele aguarda 90 dias e não respeita a virada do exercício financeiro. Eu abreviei com EF aqui, exercício financeiro, tá bom? Ele, então, aguarda 90 dias, mas ele não precisa aguardar e ele não observa, não é? A anterioridade do exercício financeiro, tá bom? Cuidado com isso na hora da prova, porque eu vou falar. Todas as vezes que isso cai na prova, se o aluno não está muito esperto com isso, ele cai nessa pegadinha. Ele cai, sabe por quê? Porque ele está lá, importação, exportação, IPI-IOF, importação, exportação, IPI-IOF, importação, exportação, IPI-IOF, mas isso é exceção à legalidade. Na anterioridade, você guarda o IPI. O IPI é o único desses impostos extrafiscais, ou seja, que regulam a economia, que aguarda 90 dias. Ah, então vamos aproveitar. Né, falar sobre essa extrafiscalidade, que é uma característica do IPI, né, ó, extrafiscalidade.
Olha a extrafiscalidade. A extrafiscalidade que a gente já estudou e faz muito sentido nesse momento a gente reforçar esse conceito, significa dizer que o imposto, ele ultrapassa... Tudo bom, Frida? Para de arranhar aí, meu amor. Vai lá ficar com a tiamazinha, vai. Vai lá fazer nana com a tiamá. Ultrapassa e assume um caráter... Por que você está arranhando coisa de parede? Ou um caráter extrafiscal. Ou seja, um caráter de estimular ou então intimidar comportamentos do cidadão. Ele assume esse caráter, de extrafiscalidade, extrapolar, tá bom? Ele extrapola a natureza meramente arrecadatória. Ele está olhando para o imposto e dizendo assim, bom, se eu não baixar a alíquota a 0, simplesmente determinada montadora vai mandar todo o chão de fábrica embora. Todo o pátio vai ter que ser... Eu não vou conseguir vender aqueles veículos. Se eu não baixar a alíquota a 0, os eletrodomésticos da linha branca, eu não vou conseguir fazer com que haja uma venda, e aí o impacto é absurdamente grande, porque o impacto chega lá na vara do trabalho, né? O impacto chega lá na área trabalhista. O impacto é social, ele é econômico, ele é um impacto político. Então a extrafiscalidade significa, aquele imposto ele não tem uma natureza meramente arrecadatória, ele tem uma natureza de regulamento mesmo, de regulação de mercado, de regulação na economia. Eu sei que o presidente da República, neste momento, precisa intervir na economia. E essa intervenção é autorizada pela própria Constituição Federal. A natureza interventiva do imposto está aí, exatamente aí. Então, lógico, a gente está aqui falando, né, dessas características e a gente vai falar aqui, né, porque a gente já sabe, né, da não incidência, porque é uma questão de imunidade, a não incidência desse imposto nas operações de destinação para o exterior. Então, quando a gente tem a exportação, a gente tem imunidade. Então, olha, se a gente não soubesse nada sobre IPI, mas a gente tivesse na nossa cabeça que a exportação não é tributável, é uma intributabilidade, uma operação NT não tributável, a gente acertava essa questão. Então, essa é a importância, né, do curso, das revisões, da gente estar muito ligado nisso, porque, por vezes, são coisas que eu poderia não ter observado ali, né? Vamos fazer uma de alíquota? Vamos ver se vocês gostam dessa. Olha que legal essa aqui de alíquota, olha que bacana. A presidência da República, agora a gente vai saber fazer com tranquilidade, né? Vai vendo. A presidência da República, por meio do decreto 123 de 1º de janeiro de 2015, né? Ele tá falando aqui pra gente, peraí, deixa eu só colocar só para aparecer a questão. A presidência da República, por meio do decreto 123 de 1º de janeiro de 2015, aprovou novas alíquotas do IPI, dentro das balizas fixadas, né, tá escrito piadas, né, aqui na questão fixadas, na lei tributária, a saber, então veja com base na legislação tributária, o presidente a presidência da República, por meio de decreto, tá tudo certo, o decreto pode, né, pode, porque é exceção à legalidade. Ele disse, cigarro 100%, vestuário 10%, macarrão alíquota 0%. Não é? Olha aí, tá vendo? Eu percebi aqui que existe uma alíquota seletiva em razão da extrafiscalidade do nosso IPI, tá vendo? E também, como ele tá falando de decreto, eu sei que tem a legalidade aqui, uma exceção à legalidade tributária, né? 3 pontos importantes, seletividade, extrafiscalidade e legalidade. Eu percebi a alíquota de cigarro sendo diferente da alíquota de vestuário, e a alíquota de macarrão, eu estou prevendo a essencialidade e a onerosidade da alíquota. Quanto mais essencial, menos é onerosa a alíquota, menor será onerosa. Olá, já chamou o decreto de inconstitucional de cara aqui, só para nos atrapalhar, né? Ele falou decreto inconstitucional, uma vez que viola o princípio da legalidade. Se você não estiver esperto, você assinala essa, né? O decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio do não confisco. Como assim? Por quê? Porque a alíquota de cigarro é 100%? A alíquota de cigarro tem que ser objeto de desestímulo, até porque o Estado brasileiro, quando tem muita gente consumindo o tabaco, depois ele paga lá na ponta, né? Ele que arca com esse custo de tratamento, às vezes, inclusive na saúde pública, né? Então, não é interessante para o governo, inclusive, o estímulo, tá?
até por questões também de assinatura de tratados, acordos internacionais para desestímulo do consumo, né? Inconstitucional, a gente tira essas duas alternativas. As alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade do IPI e as alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI, não em relação da progressividade. Por que não chama progressividade? Eu poderia me confundir com isso? E isso, Flávia, perfeitamente, a letra D, é isso mesmo. Por que não chama progressividade? Porque, veja, seria progressiva sim a alíquota do IPI se ele olhasse para uma característica pessoal do contribuinte e dissesse, você mais rico paga mais imposto, você menos rico paga menos imposto e você numa situação de pobreza não paga imposto. Não é essa a questão. A alíquota do IPI não olha para a capacidade econômica, nem para a capacidade contributiva, nem para a capacidade que eu tenho de recolher imposto e uma outra pessoa tenha. Ele não olha de forma isonômica e dizendo, não, eu preciso tratar de uma justiça tributária no sentido de tratar a alíquota mais favorável ao contribuinte que tem menos dinheiro. Não, ele olha para o produto e diz, esse produto é essencial, não tem alíquota zero ou alíquota menor. Então ele não é progressivo, a alíquota é diferenciada, diferente, em razão da essencialidade. Olha que delícia. Ô, gente, vocês estão achando que... Posso falar uma coisa para vocês? Essa questão aqui em especial, tá? Essa questão, esse tipo de abordagem já caiu na prova mais de 12 vezes. Nem não é agora que ela vai deixar de cair, tá? Não é agora não. Porque as pessoas olham para o decreto do presidente e falam, ai, não tem, não pode, só pode por lei. Isso aqui eu estudei em algum lugar. Mas ela esquece da progressividade, da seletividade da alíquota e alíquota diferente. Entenderam isso? Se a gente coloca essa característica importante do IP, a gente não erra isso em prova, tá? Vamos lá. Olha lá. Não incide sobre... Eita, professora, mais uma norma de não incidência? Bom, é uma característica do IPI. O IPI, quando cai na prova, ele traz exatamente essa característica. Não incidência, seletividade, extrafiscalidade, exceção à legalidade, exceção à anterioridade de exercício financeiro, mas respeita a mitigada nonagesimal, ou também chamada e conhecida como noventena. Olha lá. Não incide sobre produtos industrializados, sobre a importação de produtos industrializados. Arrematação de produtos industrializados. Olha o que falou. Ué, mas se o IPI não incide sobre produto industrializado, incide sobre o quê, né, professora? Então vai saber. Só que na hora que você está fazendo prova, apesar de estar negritado aqui, você pode não ler. Aí você, ao invés de ler não, você lê incide, né? Então, ó, não incide sobre a importação de produtos industrializados, não incide sobre a arrematação de produtos industrializados apreendidos e levados em leilão, não incide sobre o retorno da mercadoria industrializada anteriormente exportada, independentemente do motivo do retorno, não incide sobre a exportação dos produtos industrializados. Você pode não saber nada, só que você sabe que não incide sobre a exportação de produtos industrializados. Professora, eu não sabia nada de lá de cima. Ok, mas você sabe que sobre exportação não incide porque é uma imunidade, você assinala essa. Professora, explica as outras? Claro, a gente vai falar sobre as outras, óbvio, porque todas essas normas aqui, ó, aqui estão relacionadas a incidências e não incidências de IPI. Então, exportou? Não vai incidir. Ok, assinalei minha questão correta. Então, vamos lá. Professora, quando importa não incide? Opa, claro que incide. Lembra que quando a gente tem o ingresso do produto, a gente tem norma de incidência. Professora, mas espera aí, se é produto industrializado, mas tem importação, já não incide o imposto de importação? Além do imposto de importação, vai incidir... vou colocar aqui, né? Tudo bem, Fernando? Bom dia, seja bem-vindo. A Lória tá falando bom dia aqui, eu vi que você mandou bom dia. Desculpa se você mandou faz tempo, eu não tinha visto. Então, quando a gente tem a importação... Fernando já se inscreveu para o evento de sábado. Quando a gente tem importação, a gente tem incidência do imposto de importação, a gente tem incidência de IPI, a gente tem incidência de ICMS, importação, a depender da situação. A gente pode ter incidência de ISS na importação, a depender da operação. A gente tem taxas e tarifas alfandegárias. Então, uma das incidências de IPI, sim, é a importação, inclusive no momento do desembaraço aduaneiro.
que é quando esse produto, né, vai ingressar no mercado nacional. A gente fala que é o ingresso, né? Juridicamente ele ingressa, né, no mercado nacional, tá? Felipe, bom dia, seja bem-vindo você também. Tá todo mundo inscrito aí no evento? Ó, vou colocar aqui, para quem precisar. Entra aqui no robertabondrin.com agora, já se inscreve, pega o ingresso que não tem nenhum custo, é gratuito, pra gente se ver sábado e fazer questões e resolver questões. 11 horas da manhã, gostosinho, bonitinho, das 11 até meio-dia, meio-dia e 10 mais ou menos, só pra gente fazer questões, tá bom? E aí, gostaram dessa? É boa essa questão, né? Eu gosto, né? Eu sou puxa-saca das questões, vocês sabem. Professora, o que é esse negócio de arrematação de produto industrializado, apreendido e levado a leilão? Pelo amor de Deus, professora, eu nunca ouvi falar que incide IPI. Posso falar uma coisa? A gente trabalha muito isso na segunda fase. Sabia que é uma questão de segunda fase? Isso? É uma questão de segunda fase, sim, eu posso te garantir. Esse tipo de questão sempre aparece na prova. Então ele falou pra gente que também, além das outras coisas que a gente tá vendo aqui, que incide IPI quando há arrematação de produto industrializado que foi apreendido e levado a leilão. Pois é, vamos pensar que a Polícia Federal tenha feito uma grande apreensão, tá bom? De mercadorias, tá? De produtos, né, industrializados, tá? E aí esses produtos precisam ser levados a leilão, porque não é de interesse, né, da fiscalização ficar com aqueles produtos. Pois é, quando eu, Roberta, arremato esse produto, professora, mas você não vai fazer nada com esse produto para você consumir. Na arrematação, aquisição e leilão também incide IPI. Pois é considerado como se fosse uma aquisição originária, uma arrematação originária, e aí vai incidir IPI também. Então vamos pensar que a Receita Federal ela publica, né? Que ela vai fazer o leilão, né? Vai ter lá um leilão e você vai arrematar, né? E aí o leilão vai resultar em uma arrematação de produtos. Nessa arrematação de produtos, a gente tem mais uma norma de incidência de IPI. Então, no momento da arrematação, no momento dessa aquisição, esse é o momento, inclusive, da ocorrência do fato gerador, é assim que a gente tem que ler. Professor, arrematou, mas incide quando? No momento da arrematação. Então, na arrematação e na aquisição desses produtos que são levados a leilão, a gente tem sim a incidência de IPI. Pois é. Então, peraí, professora. IPI incide no processo de industrialização, que é o processo de transformação de uma matéria-prima em estado da natureza, em estado bruto, a gente transforma aquilo e a gente vai fazer uma produção em série. Já incide no processo de transformação. É uma incidência. A outra incidência é a importação, quando importa produto. Na importação, tem incidência de IPI, 2 incidências. Próxima de incidência de IPI, no momento da arrematação de produto levado a leilão. Então, se você faz parte e quer adquirir esses produtos de leilão, você já vai ter que recolher IPI no momento da arrematação. Você não sai de lá sem... É lógico, eu não estou falando que nesse momento você vai pagar ali né, até porque é gerado uma guia, você vai recolher o tributo, se você não pagar, você pode ser levado à execução fiscal. Mas incide nesse momento, até o momento da ocorrência do fato gerador, ainda que haja uma guia para pagamento aqui 30 dias, 5 dias, 10 dias, não importa, vai incidir o IPI sobre essa operação. Perfeito, mas aí ele está falando de outras normas aqui para que a gente consiga esclarecer essa informação. Ele está falando, deixa eu sair aqui da frente, né? Ele está falando também que o retorno da mercadoria industrializada que foi levada para fora, olha lá, peraí, professora, então tem a possibilidade de uma mercadoria estar no Brasil e depois ela ser levada para fora e voltar? Tem. E se isso acontecer, é interessante, né? E se isso acontecer, professor, interessante nada, isso é confuso. Não, mas não é, pode ver. Se isso acontecer, a gente vai falar que também tem incidência de IPI. Então também é uma situação que compõe a incidência de IPI. Essa situação também é uma situação de composição de IPI. Então, aí, só que vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Não é independentemente do motivo de retorno, tá? Tá bom? Então, a mercadoria saída da mercadoria mais retorno
para término do processo de industrialização. Não é por qualquer motivo. É fato gerador. Eu coloquei FG. É fato gerador de IPI. Tá? É fato gerador de IPI. Então, professora, a mercadoria saiu do Brasil, depois ela volta para um retorno, para um processo, um término de processo de industrialização no mercado interno. Tem incidência de IPI? Tem incidência de IPI. Tá bom? Então, professora, peraí, então o leilão, a arrematação, o processo de transformação, a importação entrou, saiu, entrou para processo de industrialização, tem mais IPI aí na operação. Tem IPI aí também, tá bom? Aí ele falou, e aí depois ele falou da exportação, né? Então, a arrematação, o retorno, a importação e a exportação. Tá bom? Então, é por aí que incide. Ele falando não incide, né? Ao contrário, tem incidência sim. Voltou para o Brasil, vai industrializar aqui para depois comercializar. Tem IPI, tem fato gerador de IPI aqui nesta operação? Sim. E aí, gostaram dessa questão? É bom a gente saber que tem esses fatos geradores, se aparecer na prova a gente vai acertar. Saiu, voltou para a industrialização, para a transformação desse processo, comercialização, tem incidência sim. Arrematou, leilão, adjudicou, leilão, vai ter IPI sim. IPI vai incidir na operação. Eu gosto dessa questão, essa questão boa, eu acho essa questão super legal. Professora, transformou, processo de transformação, sim, importação também, ó, tá vendo, ó, todas as incidências. E eu vou falar sobre uma incidência que eu acho que se ele quiser derrubar muitas pessoas, mas não você, ele vai colocar no processo de revenda ou na revenda. Vai colocar, tá? Ele vai colocar para pegar você. Revenda. Eita, olha a letra da pessoa, só um minuto, deixa eu arrumar. Revenda pelo importador. Professor, peraí, mas o importador quando revende, professor, ele não comercializa? Pois é, mas a dicção do Código Tributário Nacional é quando há a revenda, é que quando há uma revenda também incida IPI. Então ele está importando e fazendo a revenda. Então no momento da saída dessa mercadoria do importador, né, que a gente fala do importador, ou seja, do estabelecimento do importador. Gente, se cair isso aqui, muita gente vai cair nessa pegadinha. Eu tô falando sério. Gente, se cair uma coisa dessa na prova, o povo fica louco e diz assim: oi, tudo bem? Nem sei o que é revenda, quanto mais eu gosto de importador. Ó, quer ver? Eu dou um exemplo prático para os meninos da segunda fase, já que a gente tem que aproveitar que algumas questões em segunda fase são sim transpostas, né? Elas são colocadas na primeira fase, elas vieram da segunda e elas são questões evidentemente de segunda fase, mas elas acabaram se tornando questões de primeira. Eu vou dar um exemplo. Quando o Grupo Pão de Açúcar, ele traz produtos importados. No momento da revenda, porque ele é o importador, se ele é o importador, tá? Não só o comerciante, mas se ele é o importador, ele vai pagar o IPI. Pode perceber que isso acontece muito com produtos que vendem nesses supermercados, atacadistas, né? Os atacadistas fazem muita importação. Mas você vai virar o rótulo desse produto e você vai perceber, olha como a tributação tem em tudo, né? Você vai observar no rótulo desse produto importado por uma pessoa que está no Brasil, que inclusive ela é responsável por etiquetar, né? Colocar uma etiqueta traduzida para dizer a origem daquele produto, até a questão da etiqueta sofreu uma alteração agora, né? Tem 2 semanas. E aí ele vai colocar toda a composição daquele produto. Isso acontece muito, assim, eu percebo muito isso em supermercado, em azeite, né? Que eu praticamente bebo azeite, né? Eu não cozinho com azeite, eu bebo. E eu sempre olho de onde veio, né? Qual que é o importador. Então, esse importador, ele paga IPI no momento da saída do seu estabelecimento importador. Se o Grupo Pão de Açúcar for importador e não só aquele que comercializa, ele vai pagar o IPI. Então, tem uma pessoa que realiza esse ato de importar. Importado por Roberta Boldrin. Perfeito. A importadora é a Roberta Boldrin Limitada. A importadora, no momento que ela tira esse produto do seu estabelecimento, nasce o fato gerador.
né? Então é a revenda. Ele comprou para revender. O importador adquire e revende. Ele adquiriu e na revenda a tributação de IPI. E se cai isso na prova, porque nas últimas provas agora de segunda fase, isso vem sendo exigido. Por isso que eu estou falando. Quando a gente tem questão que começa a bater demais ali na segunda fase, ou seja, se objeto de exigência na segunda fase, essa questão, assim, com muita rapidez, ela se torna uma questão de primeira, tá bom? Vamos para a última? Vamos para a última, essa aqui é a última mesmo. Me diga aí se vocês gostaram, falem comigo, por favor. Me digam aí se vocês acharam que é uma questão bacana para cair, e se cair hoje, vocês já sabem. Ontem era outro dia, mas ontem era um dia, mas hoje é outro dia, que vai ser melhor do que ontem, se Deus quiser, e hoje você saberia responder. Vamos lá? Acerca do IPI de competência da União, é competência privativa da União, só a União pode cobrar, lembra disso, né? Assinale a afirmativa que contempla duas de suas características. É imposto ordinário e caracterizado pela seletividade, é imposto real e caracterizado por ser direto, é um imposto monofásico e qualificado como indireto, é imposto interno e lançado por declaração. Vamos lá falar sobre essas características. Seletividade eu sei que ele é. Agora, professor, eu não sei a diferença entre imposto direto e indireto, eu não sei esse negócio de lançamento por declaração. Não tem problema, vamos falar sobre isso? Não tem problema nenhum, a gente vai falar sobre isso exatamente para tirar essa dúvida se houver, tá bom? Deixa eu colocar aqui então. Será que não estava aparecendo a questão para você? Estava sim, acho, né? Aparecendo a questão? Tá aparecendo, é. Deixa eu colocar aqui na lousa para a gente falar sobre isso. Me fala o que é o imposto real e o imposto pessoal. Claro, isso é super fácil, eu juro que é isso. Não tem mais nada e é sensacional pensar dessa forma, porque você nunca na sua vida vai errar. Imposto real incide sobre coisas. Que coisas? Tudo que for coisa. Tudo que não for pessoa é coisa. O que for res, coisa incide. Ou seja, imposto real incide sobre coisas. Imposto pessoal incide sobre características subjetivas de um contribuinte. Ai, gente, se cai uma coisa dessa, você fala assim, professora, eu vou falar com você, eu acertei. Ai, que orgulho desse Brasil. Que orgulho mesmo dos meus alunos maravilhosos. Incide sobre características subjetivas, pessoais, tá vendo? Imposto real incide sobre coisa. Sobre o celular, sobre um produto importado, sobre um serviço que veio do exterior, sobre um serviço prestado no território nacional. Tá vendo? É sobre coisa. E pessoal é sobre uma pessoa em relação a um contribuinte, em relação a uma característica dele, desta pessoa. Tá bom? Fácil. Tá bom, professora, já entendi. Perfeito, vamos lá. E imposto direto e indireto. Fácil, juro para você. Direto e indireto. Essa definição aqui é a definição mais aceita pela doutrina e pela jurisprudência, apesar da própria jurisprudência fazer uma crítica sobre essa definição. Você diz, mas é uma definição tão rasa, né? É uma definição ruim. Para a prova, meu querido, é o que há, é o que vai te salvar, não tem problema ela ser uma definição rasa. Para a prova, ela vai te ajudar. Porque depois a doutrina e a jurisprudência vão alargar esse conceito, verticalizar esse conceito, fundamentar, trazer inclusive conceitos de fora do país. Mas para a nossa prova, isso serve? Para a nossa prova, nesse momento da nossa vida, que é o que a gente está passando, não é necessário. Então, o imposto direto é aquele em que você percebe uma relação direta entre contribuinte e fazenda, contribuinte e fisco. Como assim? Quando você pratica fato gerador de IPTU, você é proprietário de imóvel localizado em zona urbana, quem te cobra? O município. O que ele faz? Ele manda um carnê diretamente para sua casa e te cobra uma relação direta. Relação direta entre fisco e contribuinte. Não tem ninguém no meio dessa relação. Não tem nenhuma pessoa para intervir nessa relação.
O imposto direto é aquele em que eu percebo que dentro de uma relação só existe o contribuinte e o competente. O contribuinte é a pessoa competente para exigir o tributo a um terceiro, uma pessoa que faça as vezes dessa pessoa competente na capacidade tributária ativa de lhe mandar esse tributo, né? É uma questão maravilhosa, Fernanda, eu gosto, eu também gosto, é uma questão muito boa e uma questão que vai tirar a gente da zona de incerteza. Por exemplo, você vai falar sobre ICMS e a pessoa vai escrever para você assim, só para te pegar, ICMS é imposto pessoal. Não é, é imposto real, incide sobre a mercadoria, incide sobre um aspecto subjetivo da Roberta, né? Professor, então o IRPF, que é imposto que incide sobre tudo aquilo que a pessoa cresceu de patrimônio, é o imposto pessoal. Perfeito, incide sobre uma característica subjetiva da Roberta. Imposto direto, eu vejo a Roberta e vejo a Fazenda. Os dois, numa relação direta, confrontante entre os dois. E imposto indireto? Eita, no imposto indireto tem muita gente na cadeia. No imposto indireto, a gente não percebe essa relação direta, essa relação obrigacional. A gente percebe uma cadeia. Você já deve ter ouvido isso, mas talvez não tenha ficado claro. Se ficou claro, é ótimo. Uma cadeia econômica. Uma cadeia que às vezes o professor chama a cadeia de repercussão econômica. Eu vou explicar o que é isso, tá? Uma cadeia. Ai, que feio. Vamos arrumar. Deus é mais. Credo, Ave Maria. Gente, a letra das minhas sobrinhas tá muito mais bonita do que a minha. Juro pra você que eu não consigo, mas eu vou mostrar pra vocês. A letra da minha sobrinha, eu vou mostrar o RG dela. Gente, ela assinou de um jeito que depois até ela falou pra mãe dela assim, ai, mas não fui eu que assinei. Minhas sobrinhas são ótimas. Vocês vão ver, eu vou mostrar a letra da Beatriz. Ela assinou tão bonitinho na RG dela. Que fofucha, gente. Que linda. Elas têm a letra linda. Linda, linda, linda. Minhas sobrinhas são maravilhosas. Ó, então, ela quer que eu grave vídeo com ela, porque ela disse que não tem um vídeo dela, um vídeo comigo, ela e eu lá no meu canal. Ela falou, quero um vídeo, tia Beta. Falei, tá bom, nós vamos produzir um vídeo maravilhoso pra gente colocar lá no canal. Cadeia de repercussão econômica. Por exemplo, a gente tem no IPI, no ICMS, várias pessoas na cadeia econômica. Quer ver? A gente tem o fabricante, a gente pode ter o distribuidor, a gente pode ter um atacadista, a gente pode ter um supermercado para depois chegar no contribuinte, que é o nosso consumidor. Tá vendo? Olha como o imposto passa por uma cadeia de repercussão econômica gigantesca para depois chegar no pobre coitado do consumidor, o contribuinte, o consumidor final ou o contribuinte. Tá vendo? A gente percebe que é uma cadeia grande. Eu não tô falando de IPTU, de IPI, desculpa, eu não tô falando de IPTU e de PVA, eu tô falando de IPI e de ICMS, onde eu olho para o fabricante, eu olho para o fabricante, ali, o industrial, né? Eu olho para a pessoa que tem a matéria-prima na sua mão, para que essa pessoa transforme aquilo em combustível, mande para a distribuidora, para o posto de gasolina, e aí depois o posto de gasolina passa para um outro, ou então o distribuidor passa para não sei quantos postos de gasolina, e só depois a gente tem o consumo final, a gente tem o consumidor final entrando nesse lugar. Tá vendo, ó, como é o imposto indireto? A gente olha para isso e percebe que é o imposto indireto. Pro, agora me fala sobre lançamento. Claro, a gente fala agora sobre isso. Como que é o lançamento, né? Como é que funciona o lançamento do IPI, não é? A gente sabe se o lançamento é desse ou daquele jeito? Ó, vou falar, fácil isso, tá? Eu juro que é fácil, eu juro. Professor, o que é difícil? Nada. Nada é difícil, tudo é fácil. Ó, o lançamento. O que é esse lançamento, professor? A forma como você é cobrado, a maneira como é constituído o crédito tributário. O lançamento está relacionada à constituição do crédito tributário. Como é que esse crédito tributário é constituído? Bom, me diz o seguinte, quando você paga IPVA e IPTU, por exemplo, como é que você recebe o carnezinho? Lá na minha casa, professora, IPTU, IPVA.
Pro, chama carnê? Chama. Chama carnê. É sim, é carnê. Ó, você recebe um carnê de IPTU e de PVA. Você participa, você, contribuinte, você participa da constituição do crédito tributário? Você participa em algum processo da constituição desse crédito? Não, professora, pode falar não, diga não. Não, eu não participo de nada, isso mesmo. Se você não participa de nada, esse lançamento é de ofício. Sem a participação do contribuinte, participação zero do nosso contribuinte. O contribuinte participa coisa nenhuma. Tá? Então, o contribuinte participa zero. Então, eu tenho o fisco. No nosso caso aqui, eu estou falando IPTU e IPVA, município e estado. E ele manda para o contribuinte o carnezinho para pagar. Eu aqui de manhã, estou arrumando aqui meu cabelinho. Eu estou mexendo aqui no cabelinho. Tá bom? Porque o cabelinho é assim quando a professora acorda. Meio das minhas sobrinhas. Fisco e contribuinte. O quanto que você, como contribuinte, participa? Zero. Lançamento é de ofício. Ele percebe que você pratica o fator gerador e sem você fazer nada por ele, nada para ele, sem ajudar ele a constituir o crédito tributário, ele envia o tributo para você pagar. Agora, o lançamento por homologação é diferente. Quando a gente está falando do lançamento por homologação, ele depende de uma homologação, que chama, homologação significa aceite, vou explicar. Então, no lançamento por homologação, a gente tem outra coisa. Outra coisa. O lançamento por homologação, o fisco, sabe o que ele faz? Ele põe a barba de molho e fala assim, deixa ele participar. Eu quero ele constituindo o crédito tributário para mim. Alguns autores chamam isso de autolançamento. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. Sabe o que é isso aqui, ó? Ele fica esperando o contribuinte fazer tudo sozinho. O pobre do contribuinte faz tudo sozinho. Eu estou representando uma pessoa que tem que se virar em 30 para fazer tudo para a fazenda. Sabe o que ele faz? Ele apura, ele declara e ele recolhe o tributo. E ele faz isso aqui tudo para o fisco, tá? E o fisco fica lá bem assim. Tô só esperando, só esperando. Ele tá só esperando para ele homologar. Para ele olhar e ver se ele vai jogar você na malha fina, imposto de renda de pessoa física, por exemplo, IPI, por exemplo. Se ele te joga na malha fina e manda você retificar, dizendo que você omitiu receita, omitiu a operação. Então, por homologação, olha a sua participação, o nível de participação é máximo. Por isso que alguns autores chamam isso de autolançamento. Não existe autolançamento, porque o lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa, que tem como objetivo, né, naturalmente, apurar o montante tributável, falar sobre o fato gerador, trazer a base de cálculo, né? Ele pode falar, inclusive, sobre penalidades, se forem aplicáveis as penalidades. Então, na realidade, é isso que acontece, né? Mas lembra que o lançamento por homologação é um lançamento onde a pessoa declara, apura, paga e ela fica só aguardando o aceite. Ela fica só aguardando a homologação da fazenda, o aceite, a concordância. Para a fazenda falar, tá tudo certo, verdade, você tem toda a razão, você tá certinho, e é isso mesmo, você fez tudo certo. Ele dizendo, meu filho, você não fez certo não, você acabou de cair na malha fina, vai ter que se defender e me dizer de onde é que você tirou essa nota de dentista de 3 mil reais, se ele falou para mim que foi 1 mil, foi R$1.000, tá bom? É isso. Só que a gente tem um outro lançamento, que é o lançamento por declaração, que não é por homologação, é diferente, hein? Não tem nada a ver com lançamento por homologação. O lançamento por declaração não é de imposto de renda. Eu sei que você fala, estou enviando a declaração de imposto de renda até dia 30 de abril. Não é isso. O lançamento por declaração é uma outra coisa. O lançamento por declaração, ele vai ser considerado uma atividade híbrida. Presta atenção nisso. Vou te explicar, você vai entender isso agora. É uma atividade híbrida.
né, professora BR? Tá, híbrida. Por isso que esse lançamento é chamado de lançamento misto. Por quê, professora? Porque ambos vão participar da constituição do crédito tributário. De um lado, o fisco e do outro lado, o contribuinte. De um lado, o fisco, né? Aqui, capetinha. E do outro lado, o contribuinte. Olha o capetinha, tô brincando. Mas os dois vão participar ativamente na constituição do crédito tributário. Se por um acaso você estiver copiando, não copie agora. Nesse segundo eu vou deixar você copiar depois, tá? Larga a caneta um pouquinho, presta atenção. Quando uma pessoa falece, quando tem falecimento dessa pessoa, a gente tem a abertura da sucessão e a gente precisa recolher TCMD aos cofres públicos para que a gente tenha necessariamente um inventário que vai começar. É um dos primeiros atos, né? Ou é o primeiro ato que o juiz determina. Além da nomeação do inventariante, o juiz determina que seja recolhido aos cofres públicos o ITCMD, ou ITCM em razão da morte, porque a gente vai transferir os bens do decujus. E quando a gente vai fazer o ITCMD, quando a gente vai constituir esse crédito tributário, quando esse crédito tributário precisa ser pago em razão da morte e a transmissão dos bens deixados pelo decujus, o que a gente faz? A gente precisa declarar algumas informações para a fazenda, né? É isso mesmo, mas a gente vai fazer, e a gente faz da seguinte forma, ó. Quando a gente declara para a fazenda, a gente declara, então, os bens móveis e os bens imóveis. Eu vou declarar tudo. Eu vou dizer quem são os sucessores, quem são os herdeiros, né? Eu vou fazendo isso. Tá vendo que eu vou declarando as informações e eu vou baseando o fisco? Com essas declarações que você me enviou, eu, fisco, vou olhar para isso, observar e vou determinar o pagamento através de uma guia. Tá vendo? Eu, contribuinte, então, preciso pagar esse tributo e recolher, então, aos cofres públicos essa guia. Perceba que é uma atividade híbrida. Eu não faço tudo sozinho para depois ele homologar. Não é isso. Eu vou declarar conta poupança, financiamentos, investimentos que ele tinha, vou declarar veículos, vou declarar aposentadorias, vou declarar os imóveis de propriedade desta pessoa, do decujus, vou declarar todos os sucessores, vou declarar a meação, quem é o viúvo meiro ou a viúva meira. Aí a fazenda vai olhar para aquela informação e vai dizer, ah, tá tudo ok. Eu entendi e ok, você já pode pagar o tributo. E eu vou pagar o tributo e ele vai depois homologar o meu pagamento. Mas veja, é muito diferente do imposto de renda de pessoa física, porque no IRPF eu declaro tudo sozinho e fico aguardando a homologação dele. Por isso chama-se tributo cujo lançamento se dá por homologação. No lançamento por declaração, não. No lançamento por declaração, eu olho para aquela operação e falo, ah, verdade, ó, eu preciso declarar, ele vai olhar, mandar pagar, ver se está tudo certo, e eu participo uma parte, ele participa a outra. E por isso que é chamado de lançamento híbrido, misto, tá bom? E não é por homologação, é diferente o lançamento por homologação, né? É um outro tipo de lançamento. Porque o lançamento por homologação eu faço tudo sozinho. E de ofício eu fico aqui, bem quietinho, esperando o carnezinho chegar no final desse ano para pagar no começo do ano que vem, por exemplo, IPTU e IPVA. Tá bom? Que normalmente vencem, né? No começo do ano, você pode parcelar, mas é quando você recebe o tributo. Então vamos lá. Ele é real e direto? Ele é real, mas ele é indireto. Né? Monofásico? Não, ele não é monofásico, porque ele pode incidir em vários... Ó, ele tem repercussão econômica, ele tem vários momentos que ele pode incidir ali naquela operação. Então, ele não é monofásico, não é uma fase, podem ser várias fases, tá? Depois ele fala, é imposto indireto e lançado por declaração? Eita, não é por homologação. IPI, imposto de renda por homologação. Então, ele é um imposto ordinário, ou seja, ele não é extraordinário, ele não é imposto sobre guerra, imposto extraordinário de guerra, e é caracterizado pela seletividade. Então, imposto ordinário, porque ele não é utilizado em situações excepcionais, mas situações normais de industrialização, de importação, de aquisição em leilão, processo de revenda, né?
mas ele não é um imposto extraordinário quando, por exemplo, a gente está diante de guerra externa, tá? Então ele é ordinário e caracterizado pela seletividade, alíquota seletiva desse IPI. Vocês gostaram, gente? Me digam aí se tudo bem, se ok, se vocês têm alguma pergunta, se eu posso finalizar. Ai, que bom, né? A gente já tá nessa fase. Ai, quem precisar voltar às aulas, lembra que tem aula lá. Tudo certinho no canal do YouTube, tá? Vai lá no canal do YouTube e olha tudo e assiste tudo que você precisar nesses últimos dias. Não fica com medo disso, não. A gente tem um calendário, é só você baixar o calendário. Cada aula é uma aula temática e a gente cumpre sempre com essa temática da aula. Junto com a aula temática, você vai baixar também a lousa, que a gente faz a luzinha, essa lousa fica salva, o Gil coloca lá pra gente, e as questões branquinhas, tudo limpinhas, aí você pode refazer as questões, olha que legal. É só você pegar esse PDF e ir lá fazendo as questões. Olha que bom, né? Você consegue refazer, porque você já viu há algum tempo essas questões, ou você está começando agora, não tem problema, é sempre momento da gente começar. E aí você vai conseguir refazer as questões.